Olá, bom dia, bom dia, bom dia. O ânimo. O ânimo do dia, 6h30 da manhã, de uma quarta-feira, do dia 27 de setembro de 2023. Devo eu me apresentar? O Divino me disse. O Divino me disse, olá. Eu disse para ele, muito prazer. Mas ele me disse, se eu estou dizendo olá, diga oi. Puxa, tá certo. Voltemos. O que a gente desejou mesmo ensinar? Ele disse, nada melhor do que a gente mostrar a beleza do que há. Aí foi aquilo. Sim, era assim, exaustivo. O que? Dizia assim, tem que fazer isso. Aí voltava. Não, não foi bem assim. Não, tem que ser assim. E aquilo. E foi. E quem estava a dirigir? A exigência. A exigência? Sim, a exigência resolveu comparecer, disse que precisava de fato falar com você. Santo. E depois, problema é tudo isso. O quê? A lista da ência. O quê? Sim, porque se tem exigência, tem decadência. O que tem ciência, tem competência. Agora eu estou a entender. A reunião da ência. Foi isso. Resolveram reunir. Aí nos convidaram. Sim, fomos convidados para a reunião reunida da ência. O problema é que foi chegando tanta ência, e foi ência, e uma confusão tão grande esteve a se formar, que a exigência resolveu, de fato, nos convidar para uma apresentação no lugar. E desde que isso esteve a se dar, o que esteve resultado? É isso que a exigência dizia. Resultado. A exigência? E não é? E quando a exigência resolveu, de fato, chamar a competência, o quê? Com a anuência da ciência. Santo Deus! E o que resultou? Cada um o que sentou. O quê? O santo escutou. Quem tinha ciência para colocar dente, o que? No quarador. E Deus? Foi isso aí, aquilo tudo lá passando, e a gente lá. Aí Deus resolveu nos convidar. Santo! Fomos até a sala de jantar. A questão é que Deus disse que não era bem para a gente chegar entrando na sala de jantar. Não. Deus disse que já que a gente esteve a participar lá na reunião reunida da ência, aí Deus disse para a gente viver a essência. O quê? Que dentro da essência a gente teria que ter esse conceito pleno da própria exigência. O quê? E não é. Deus disse para a gente aproveitar, disse assim, olha, como vocês estiveram lá, numa reunião assim, tão porreta de estar, por que não aproveitam para, de fato, acordarem como é que isso vai ficar? Santo! Teríamos que ser a essência da ciência, da exigência, da competência, ter a compreensão do que era decadência e não era. Papai quer dizer papinho, quer dizer painho, quer dizer essa coisa maravilhosa, sim, que a gente consegue de fato alcançar a essência do lugar. Diz eu que pra você. A essência disse justamente isso.
O quê? Foi isso. Imagina essa história de eu contar pra você o que você esteve a fazer, se você sabe melhor do que eu o que esteve a acontecer. Ah, estou entendendo. Quer dizer que é melhor você falar por você e eu falo por mim. Mas se a gente precisar ser a essência do ser, aí a gente vai poder viver conforme Deus. Painho esteve a escrever. Ele disse, o quê? Foi isso que Deus disse. Ele disse para mim assim, olha, se foi lá na reunião reunida, se você resolveu aceitar toda essa vida, eu vou lhe dizer, seja 100% a essência da minha vida. Painho falou isso? Foi. Falou assim mesmo. E aí, como é que é? Tá disposta a ser 100% você? Aí eu cheguei e falei assim, eu estou disposta a ser 100% eu, sendo... o senhor não quer assim... Não, eu vou dizer a verdade, eu estou disposta a ser 100% eu, sendo 100% você. Disse isso para Painho? Sim, porque diz que pronome de tratamento é você. O quê? Sim, porque quando você coloca assim, ô Senhor, Senhora, é uma coisa assim muito distante. Como é que eu vou ser Deus? 100% Deus, sendo 100% eu. Se eu colocar Deus assim, nessa condição lá de Senhor elevado, distante. O quê? Sim, porque se ele me puxou para eu sentir o hálito. O quê? Não é? Até cuspiu. O quê? Se para eu ter a compreensão. O quê? Sabe como é que é de elevação, essa coisa toda? Eu não gostei daquilo tudo não, aí pronto. Você caiu assim na ciência, naquele turbilhão de emoção. Aí é que foi. Quando eu estava lá. Não. Sabe como é que é? Acordando. O quê? Para o mundo. O mundo que ele esteve a me dar, sendo 100% a vida que ele esteve a criar, para essa vida aqui mesmo está. O quê? Eu disse para Deus, olha, eu não sei mesmo se eu deveria lhe falar, mas o seu filho é uma confusão no lugar. Ai, eu disse para Deus. Eu não poderia medir para Deus, não. Eu disse para Deus. O seu filho é uma confusão. Quando ele chega, o que para comigo está? Pense numa situação que eu tenho que vivenciar. Olha, eu não sei não. Ele chega e traz coisa, e conversa, e explica, e vai escutar, e aquela coisa toda. E Painho disse o quê? Foi isso que ele me disse. Foi isso que ele me disse. Você é uma confusão menos no lugar. Eu disse para Painho isso mesmo. Que você era uma confusão. Aí ele me perguntou assim se eu era uma confusão menos. Eu disse, acontece é que eu resolvi de fato toda a minha vida espelhar naquela ciência espetacular, a essência que o Senhor esteve a criar. Se ele era uma confusão tão grande quando ele na minha vida esteve a entrar, eu resolvi também ser uma confusão. Porque ele me disse que eu tinha que ter essa tal da compreensão. Aí pronto, foi essa ciência. Santo. E aí sabe como é que é arborizar? O quê? Aí ele disse que eu tinha que tombar semente e virar. E de fato no caixão. O quê? Na urna. Na urna dele entrar. Eu disse para ele, olha, isso aí já é demais. Eu de fato, defunto é virar.
na sua urna entrar. Depois eu tenho que testemunhar de tudo aquilo que esteve a passar. E aí? E aí? Se vierem me procurar, o que será? Mas ele me disse que era melhor de fato eu na urna entrar, que era garantia. O quê? 100% de garantia de que ele comigo iria estar, a minha casa ele iria preservar, e por mais difícil que fossem as coisas ali que iriam se dar, eu saberia exatamente onde era o meu lugar no coração da pedra angular, se na urna que ele esteve a preparar para ali, o que? Eu deixar a minha vida. O que? Sei lá, me deu um torpor. Um torpor? Sei lá, cai lá, estiver a me encontrar. E aí, o quê? Com o rei. Com o rei, eu fui falar, eu nem sei porque criaram aquela confusão toda no lugar. Mas disseram que eu estava lá, que o homem não esteve a encontrar, mas que encontraram a pessoa, porque sabe como é que é? Eu tinha nome no lugar, a roupa lá, estiver a marcar, aquela coisa toda lá, toda aquela, sabe como é que é? A malinha. O quê? Sim, que eu costumava de fato usar, carregava, aquilo era conhecido no lugar. Aí, como tinha brasão, assim, de gente. O quê? De gente grande, sabe como é que é? Espetacular, de bolsa, essa coisa toda multiplicada. Aí, pegaram, me colocaram lá. O quê? Diante do rei. Para eu, de fato, testemunhar, falar o que se passou no lugar. Eu disse para ele, eu sei lá, é uma coisa com confusão, não sei nem por que conquistou, eu quero sossegar, eu tô cansada, tô esgotada, eu não consigo nem pensar em nada. Falou isso para o rei? Era uma confusão tão grande no lugar, tão grande, eu estava tão esgotada, aquilo rodopiava, pronto. Aí o rei disse, assim como era razoável, para me levar para um aposento que estiver a preparar uma coisa assim espetacular, para de fato, de me cuidar, roupa trocar, essas coisas todas. E que fossem chamar aquele que era responsável por administrar os bens que eu possuía no lugar. Aí o tutor mandaram chamar. Chamaram o tutor. E eu lá, fui descansar, eu estava esgotada, exausta. Eu nem conseguia pensar em nada, um cansaço. Pronto. E aí? Aí fui me alimentar, aquela coisa ruim, enjoo, vomitava. Olha, eu não sei, eu estava esgotada, eu estava revoltada, eu estava angustiada, eu estava. O quê? Eu estava na essência da alma. E não é. Eu estava na essência da alma. Eu fiquei pensando assim. O quê? Se eu não pensar em nada. Pensou em não pensar em nada? Se por causa da essência da alma. Aí, quando aquilo tudo ali passou. O quê? É porque o tutor explicou, sim, que eu estava assim, cansada, era melhor eu de fato descansar, não puxar mais essa conversa não, que se eu tivesse que testemunhar, o povo poderia de fato, o quê? Sabe como é que é penduricalho? O quê? Se buscar para a história enfeitar, e aí a coisa iria piorar, e até a minha vida, o quê? Sim, seria pior no lugar. O tutor explicou tudo lá. Aí o rei disse que era melhor eu voltar. Ele não tinha condições mesmo de daquele momento a minha vida segurar diante daquilo tudo, que eu fosse para casa. O que eu estive a comprar para a minha estada, alistar. A questão é que eu não gostei mesmo dessa ideia do rei, não.
Por quê? Não, eu disse pra ele, não posso voltar para aquela casa, não. Eu tenho obrigação, outras coisas lá, eu preciso resolver de fato essa coisa. O quê? Você sabe como é que é? Eu tinha que falar e tal. Eu fiquei assim pensando na docilidade do rei. Foi dócil, tratável, amigável, até queria de fato, pessoalmente, o quê? Me acompanhar. Eu disse para ele, não, alto lá. Não, essa história de me acompanhar, aí só vai mesmo é prejudicar. Essa história pode aumentar, eu nem poder mais ficar no lugar, não. Eu vou voltar da forma como eu saí de lá. Não. Todo mundo sabe que eu sei perfeitamente caminhar, não. Aí resolvemos o quê? Sim, para o meu bem-estar, que eu passaria o quê? Sim, eu passaria uns dias lá com o rei. Ele desejou me hospedar até eu me recuperar. O tutor achou viável. O tutor disse que era melhor, já que eu não poderia voltar lá para casa, essa coisa toda. Era melhor a minha saúde. Eu, de fato, ali, naquele momento, cuidar. E foi fato. Fato? Eu precisava mesmo desse cuidado. Sabe como é que é? Coisa que só o médico dá, alimentar, essa coisa, saúde, recuperar, o corpo estava frágil. Sabe como é que é esse negócio de essência de alma, não pensar em nada, viver assim, o que meio que passada. Foi uma excelente estada. O quê? Sim, porque quando você sai de casa, chega assim no lugar e é muito bem tratada, você não pode falar que a estada foi ruim, não. Você não pode jogar pedra, não. Ah, agora eu estou entendendo. A reunião reunida é para você ter consciência do que se passou na sua vida e você ser essa casa. O quê? Você não pode ser uma casa corroída, carcomida, fingida. Eu não posso. Santo. Aí você soube separar as duas partes da vida. Sim, a gente precisa, não, a gente precisa mesmo ter a ciência da vida. A gente não pode, de fato, não pode não, é misturar ferida. Você aprendeu isso na essência da vida? Deus me disse. Deus me disse que diante da minha vida eu teria que, de fato, me lembrar de mãe. Sua mãe? Sim, porque mãe costumava, se naquela época não tinha essa história de você já comprar arroz ensacado muito bem ali, não. O que? Catado, que era só de fato, opa, colocar na panela. Não dava um trabalho danado para você catar arroz. Aí Deus me disse para eu me lembrar de mãe. A lembrança perfeita de mãe era... Eu até esqueci de perguntar para a mãe onde é que estava a tal bandeja de alumínio bonita. O que era simples, grande, mas assim... Ela colocava o arroz, ia para o quintal e jogava e aparava. Aquela coisa bonita, o sol batendo, aquilo tudo iluminando. Deus me disse para eu fazer isso com a minha vida. E foi para eu separar. Separar, sim. Saber como é que é separar o quê? Essa parte assim do arroz, pedra envolvida, aquilo que foi a vida, o que é sofrida, a vida bonita, fui separando tudo aquilo ali. Olha, eu fiquei a pensar. O quê? Sim, porque arroz é dar em água. O quê? É preciso a gente de fato ter a coragem, o quê? De dentro das águas mergulhar e aquele arroz lindo, uma coisa maravilhosa. Olha eu ali catando, separando, eu mergulhando. Aí é que eu fui compreender o batismo que João esteve lhe dando. O quê?
Santo, meu coração foi alcançando aquela beleza toda. De repente, o quê? Sabe como é que é a plantação de arroz? O quê? Aí papiro foi virando, papiro foi virando. A história de João foi se apresentando. Aí o quê? Eu fui me apaixonando, eu fui amando, eu fui adorando, eu fui gostando, eu fui aceitando aquela coisa toda da vida de João. Beleza. Beleza? E não é? Eu não poderia dizer outra coisa, não. Mas quando eu tava ali naquela coisa lá, sabe como é que é envolvido em papiro, 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 aí pronto. O quê? Um turbilhão de água na minha vida esteve a passar. Logo com o João estive a brigar e aquela confusão toda. Eu disse, eu vou recuar. Recuar? Sim, porque se bem com o João não estava a me dar, era melhor de fato eu voltar. Quando eu estive a voltar, que a plantação de arroz estava lá, o que outra confusão tão grande esteve a começar, que eu logo disse, meu Deus, se eu ficar nesse lugar eles vão me matar. O quê? Sim, porque lá tinha, e meu corpo tombar, sabe como é que é, num buraco, melhor jogado numa cisterna, uma coisa horrível de se testemunhar, um sofrimento, vi Maria, e menina, e gente, e coisa, e aquilo tudo. Aí eu disse, eu vou, de fato, voltar. O quê? Aí eu fui assim, caminhando devagar. Santo Deus, não me diga que você saiu ali do Novo Testamento e foi recuando devagar até nos primórdios. Eu disse que seria melhor. Eu disse, não, porque se o rei esteve a me hospedar, me tratou com tanta generosidade, eu tenho uma casa para eu de fato descansar, eu preciso. Aí já fui passando assim pela história do homem de Nazaré. Entrando assim nas coisas ali. Sim, porque dizem que o homem de Nazaré dava tanto testemunho do povo dele. O que? A ciência era ele. Testemunho assim, perfeito, vivo. Era como se ele fosse aquilo tudo, o que? Em ser vivo. Por isso que ficou assim, meio que difícil. O quê? Sim, porque enquanto os outros falavam de livro, ele era o livro vivo. O quê? Quando o homem abria a boca para dar testemunho de cada casa, o quê? Sim, de cada capítulo daquele livro ali que eles edificavam, pronto, o homem era o livro vivo. O quê? Aí juntava, até ministro, para dar testemunho, querendo estar com o homem. O quê? O homem era o ser vivo, vivendo o livro vivo, e ficava difícil. Aí ninguém queria mais ouvir. O quê? Os ministros lá. Sim, porque eram assim que eles eram tratados no lugar. Era uma espécie de gente que tinha domínio sobre um determinado pensar e mantinha assim, os vínculos com o lugar. Aí tinha credibilidade. Mas quando os ministros resolveram estar para ali escutar e saber diferenciar, se o pensar para o fio de linha poder costurar, aí uma confusão grande esteve ali a começar e pronto. Aí eu achei melhor mesmo. Eu falei, se o homem, sim, de Nazaré, ele era esse livro vivo assim, todo perfeito, bonito, eu vou entrar em cada escritura, em cada passagem, em cada momento que ele esteve ali a falar e viver, e testemunhar, e aquilo tudo. Aí eu resolvi, de fato, até chegar. O quê? Naquele que disse, sim, que o Messias era o perfeito do lugar. O que? A própria manifestação de Deus, que o Messias seria, estaria e viveria, o Deus no lugar. Aí eu fui para a sua casa. Não. Aí eu disse assim, não. Se, de fato,
Quando eu fui com o rei, eu não quis estar na casa que eu estive a comprar, eu não devo, de fato, no palácio me hospedar. Não quis? Aí é que está, eu não quis mesmo, mas eu tive que entrar no palácio, passei dias e dias, sim, porque para eu saber onde era a casa do profeta Elias, se que se recusava a falar onde ele esteve a morar. Ele não dava testemunho de onde mesmo ele ficava, não. O homem sumia, aparecia. O quê? Parecia mesmo relâmpago, assim, pelo ar. Ninguém conseguia. Para de fato encontrar o homem, era preciso espalhar a notícia que de fato estavam a procurar. Aí ele chegava no lugar, ninguém nem sabia como, mas chegava. Aí eu disse, olha, não tem gente. O quê? Não tinha mais gente não quando eu voltei. Tinha ninguém não. Tinha aquela coisa vazia, bonita, você podia enxergar aquilo tudo. Mas gente mesmo só era eu. Como só tinha eu no lugar. E eu sabia. O quê? Sim, eu sabia a minha vida dominar. Aí eu resolvi sentar. O quê? Ah, no trono. Falei, oxe, hoje eu vou sentar aqui no trono. Eu vou ter uma visão melhor. Sentei lá no trono. Aí o meu pensamento esteve a me levar à fase áurea. Vi gente chegar, gente sentar, gente sair, festa, aquela coisa, gente conversando, reunião e tal. E eu ali passei a escanear. O quê? Cada um. Quando eu vi que eu podia de fato entrar ali naquele universo de cada um olhando, aí eu falei, santo, eu vou de fato pegar o pensamento ali que eu estive naquele momento a passar. Sim, eu gostava muito de planta cuidar, eu gostava muito de tinta misturar, eu gostava muito de traduzir o meu pensamento para o papel. Sim, que sempre o rei do lugar, ele costumava me presentear com muito papel, com muita coisa assim, para eu de fato meu tempo passar, já que eu não podia ficar ali na luz do sol, aquela coisa toda, o tempo era difícil de passar. Aí eu voltei. O quê? Num quarto lindo eu estive a entrar, tinha toda uma bagagem que eu poderia de fato usar. Eu aproveitei. Fui pegando pensamento. O que? Sim, cada coisa que o Elias esteve, o que a edificar no mundo que ele esteve a morar. Fui pegando e fui colocando ali e fui vivendo e eu entrava e passava e buscava e a coisa toda. De repente um relâmpago. O quê? Ah, meu Deus! Um relâmpago me dominava. Eu disse, santo. Eu agora posso, nesse momento, entrar. Não deu outra. Eu acho que eu afrontei assim o profeta. Afrontou? Sim, porque eu queria estar na casa dele. No pensamento, no sentimento, naquela comunhão de vida que ele tinha. Pronto, entrei, consegui. E aí? Nem ele acreditou que eu estava, sabe como é que é? Em pessoa. Ele existia vivo. Perfeito, lindo, maravilhoso, encantador, uma coisa assim espetacular. Mas como ele, o quê? Ele não suportou que eu pudesse estar lá. Eu disse para ele, esperei, sentei, chorei, implorei, você não chegou. O jeito foi eu, de fato, muito trabalhar para aqui estar. Eu quero saber, de fato, o que está a passar. Como assim? Sim, eu disse para ele que no futuro, eu estive a entrar. Que tinha uma confusão tão grande lá, que eu não conseguia nada daquilo lidar. Que era uma confusão, que ninguém queria escutar, e tinha isso, tinha aquilo. O quê? Eu disse para ele, olha, tem até um homem, olha, de um pensamento espetacular. É apóstolo. O nome é esse, o nome de seguidor lá do homem, edificado assim.
Você pode, de fato, o seu pensamento me dá para eu saber o que se passa realmente lá. Ah, mas não deu não. Não? Aí eu disse para ele, tá bom, se você não quer assim, eu vou edificar uma casa aqui para mim. E vou colocar todo o sentimento que eu tenho por ti dentro dessa casa. E vou construir esse pensamento vivinho como eu estou aqui. Eu quero ver. Eu quero ver o que vai ser de mim e de ti. E fez assim? Ah, fez. Eu precisava alcançar o pensamento dele, construir o mundo perfeito para estar ali e poder dividir o pensamento dele com aquilo tudo que eu desejei para mim. E não é que foi bom? O quê? Foi bom. Um livro vivo, eu pude. O que sentir dividir aquela coisa maravilhosa? O mundo era lindo. Sim, porque eu que construí. A questão é que o profeta não gostou tanto assim, não, mas tudo bem, beleza. Diz ele, ó, consegui. Agora eu preciso ir. O quê? Passei esses dias ali, mas o povo chamava o que buscava por mim. E eu ali de boa, nem dava osa. O quê? Não, eu nem me incomodava. Mas aí, é o quê? A Deus menino esteve a me pedir para eu, de fato, reagir, que eu precisava sair dali, que eu não tinha como ficar ali, e aquilo tudo ali, ele estava a destruir tudo. O quê? Passava ali. Sabe como é que é? Como o jumento passa por cima do capim. Estavam assim. E eu, afe Maria, esgotada. Eu poderia dizer assim, você esteve a fugir? Muitas vezes eu penso que sim. Outras vezes eu penso que eu queria ter essa posse de mim. E como eu consegui, eu disse eu não estava a fugir. Eu fui buscar aquilo que de fato era o melhor de mim. Sim, a parte de mim, a raiz. Eu que não queria ser a empim. Sim, porque sabe como é que é a empim. E depois? Depois aquelas folhas lá. E o que seria? Iriam me responsabilizar? Dizer que eu é que estive de fato a matar a vida que eles queriam me dar? Ah, quando eu estive a voltar, santo Deus. Eu fico mesmo assim a pensar como é que eu pude. O quê? Com tanta gente brigar. Mas, essa guerra você esteve a ganhar? Eu não considero que eu ganhei nenhuma guerra. Não. Infelizmente, né? Não ganhei guerra, não ganhei batalha. Eu não ganhei absolutamente nada. Nada? Não. Eu ganhei foi 2 sofrimentos, tristeza e lamento. Porque é muito difícil. Não, é muito difícil mesmo você querer apenas no seu canto ficar. E quando você tem que lutar para uma coisa tão simples, que é um direito tão particular, e ainda assim ninguém deseja, ou ninguém estará respeitado, ninguém lhe dá esse direito, como é que eu pude ganhar alguma guerra, algum direito, alguma batalha, alguma coisa? Eu não ganhei nada. 2 sofrimentos. Compreendo. Não, compreendo que o homem de Nazaré esteve mesmo a me solicitar para que eu pudesse mesmo, sim, ter o direito, sim, de ter vida particular. Sim, ele sempre esteve a me falar, olha, se a gente não lutar por aquilo que a gente costuma acreditar, a gente nada vai poder realizar. Sim, o olho, ele não tem que lutar só por ele, não, para ele enxergar, não.
A função do olho é mostrar aos outros que aqui você vai encontrar o que está a passar. Sim, porque aqui, ó, meu braço, se tiver de fato coçando, me incomodando, eu vou usar o olho. Não é para o bem do olho, não, é para o bem do braço. O olho vai trabalhar o tempo todo em benefício dos outros. O divino me deu essa lição primorosa. Deixe o seu olho trabalhar em benefício do que estar além de você e nunca por você. Eu batalhei para ter direito de ter olho. Santo Deus. Sim, porque se batalhava para ter o direito de ter apenas uma casa e ficar sossegada, não gerava, pronto. Divino, o divino me diz, olha, enquanto você ficar aí querendo no seu canto, ficar, eu tenho que lhe falar, eles nunca vão deixar e nunca mesmo. Apenas aceite, doar o que você é capaz. Você tem 100% do olhar. Tanto é assim que pôde voltar na casa do Elias entrar, um mundo lindo para você lá edificar. E não posso negar, você até aprendeu para você mesmo a profetizar. Coisas difíceis até da gente acreditar, já que é para você mesmo vivenciar. Você coloca sempre coisas tão difíceis para você atravessar, porque não pode o seu olho usar. Ele é seu, não é de ninguém não. E ninguém pode lhe tomar. Isso eles não podem. Santo Deus. A ciência do olhar. A ciência de você saber arroz catar. E você poder se lembrar de uma coisa assim, tão ímpar. Sim, mãe no quintal sair, você, criança, a brincar, e ela simplesmente o arroz catar, jogando para o ar. Eu desejo mesmo que mãe possa um dia se lembrar do quão é bom a gente querer mesmo. Para a gente olhar e ter a coragem de se colocar assim nessa condição de arroz para a gente mesmo se ver. Saber separar os grãos, as pedras. O grãozinho que não soube mesmo respeito se dá, essas coisas todas. E eu não precisei mesmo, não, aqui, nesse lugar, ter bandeja, pegar arroz para catar. E já encontrei arroz ensacado no supermercado. Não tive esse trabalho, mas também não pude construir essa lembrança boa, né? Na mente de ninguém. Eu tenho o coração do divino. Com tudo isso, aí, vivo e vivo. E posso ter 100% do meu livro, porque o divino é o ser Deus. E todas as vezes que eu preciso
mesmo, mesmo, é mesmo, construir um momento assim, ímpar para mim, vai surgir assim, com o perfeito dele dentro de mim. E há pouco ele esteve a me sorrir, dizendo, para eu, de fato, aceitar assim. Apenas aceitar assim. Que eu tenho 100% de mim. E se tenho 100% de mim, tenho 100% do mundo que ele viveu aqui. Porque 100% daquele mundo ele fez questão de dividir com aquela pessoa ali. E se eu falar que eu entendi, isso eu não poderia dizer aqui. Eu nunca entendi. Eu nunca entendi porque o divino deu tudo aquilo para mim. Eu nunca entendi porque ele insistiu mesmo para que eu pudesse estar aqui nessa peleja tão difícil, porque não é fácil. Não é fácil a gente ver tantas coisas ruins. Não é fácil. Mas a gente compreender. A gente compreender que a gente pode viver. Pode viver o que Deus esteve a nos conceder. Isso eu compreendo. E se compreendeu isso, eu posso compreender o que o divino esteve de fato a me pedir. Não lute por ti, nem pelo direito de você existir. Mas lute mesmo para edificar a igreja que Painho esteve a lidar. É nela que você está. Assim vai poder separar cada grão de arroz, sem de fato prejudicar. Eu nunca quis ninguém prejudicar. Mas também nunca quis que ninguém viesse me prejudicar. Devo lembrar que o ser humano tem instinto. Eu me defendi, sim. Apanhei muito aqui, sim. Mas me defendi aceitando o que o divino esteve a me pedir. Deixe o seu olho agir. Sem medo de possuir o que existe em ti. Seja 100% de mim. Eu serei 100% de ti. E vamos poder, de fato, contribuir sem ninguém denigrir. Compreenda-se. Foi bom para mim, é bom para mim e será sempre assim. O que é ruim? O que é ruim é coisas que as pessoas insistem em dar para mim, como se elas
tivesse esse direito. A gente só deveria dar para alguém alguma coisa quando alguém realmente nos solicitar. Porque tem muita gente que estará a precisar, mas o orgulho nunca, nunca, nunca vai deixar ninguém ajudar. E a gente deve respeitar. E há pessoas que são tão ruins, que fazem questão. Que fazem questão de agir em prejuízo de quem cada uma decidir que é bom para elas. O que os infames deram para mim pode ter sido no entendimento deles bom para eles. Nunca foi, no meu entendimento, nem bom para mim nem para eles. Eu nunca, 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 nunca vou aceitar nenhum deles perto de mim. Mas não posso nem escolher mentir. Eles insistem em trazer o mundo deles para mim. Não estou nem aí. Não como aquela imundícia ali. Quero distância daqueles imundos de mim. E não me importa mesmo o que eles são aqui. Nem lá no mundo deles. Não estou nem aí. O que importa para mim é o que eles foram para mim, o que eles são e o que eles sempre serão. Porcos de elevação. Porcos de elevação. É o que são. E fiz a separação. O que é João, o que é o apóstolo. Isso eu sempre estive a realizar. Sempre soube separar o mundo deles, o que eles eram e a beleza do mundo. Ainda que eu não quisesse desse mundo compartilhar. Mas por motivos de cunho particular. Eu muitas vezes aqui já estive a pelo sofrimento. Eu estive. Mas como respeito o que o divino esteve a me solicitar, e se convivo com os dois de forma particular, única, ímpar, é porque o divino esteve a me solicitar e escolho escutar, escolho de fato uma oportunidade sempre dar aquilo que ele me diz de fato ser bom. O divino nunca me pediu para eu com aqueles miseráveis outros para eu estar. Ele nunca me pediria isso, porque ele sabe todo o mal que eles estiveram a praticar para a minha vida, cada um prejudicado. Compreendo que o apóstolo Paulo e o profeta João Batista estão à parte disso aí. Sempre entendi assim. Nunca atribuí a eles esse prejuízo aí. É nunca. Pode dizer nada disso de mim. Aos outros, 100%. Aí sim. Aos outros, 100% atribuo. Não vou mentir. Um dia, essa é a leitura do dia. Edifico a minha igreja.